Livro Capitães de Tropas, Exército, Tabernáculo e Boa Terra, Pedro Dong, capítulo 5. Tema desta semana: Neemias, a restauração dos muros de Jerusalém. Meta de hoje: leitura das páginas 67 a 69. O rei atende o pedido de Neemias. Uma das funções de Neemias no Palácio Real era experimentar a bebida do rei, para este não correr o risco de ser envenenado. Ao servi-lo, seus servos deveriam fazê-lo com alegria. Mas diante das informações que recebera ao servir o vinho, Neemias, pela primeira vez, estava com um semblante triste. O rei, percebendo, perguntou-lhe: "Por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração." Então temi sobremaneira e lhe respondi: "Viva o rei para sempre! Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo?" Disse-me o rei: "Que me pedes agora?" Então orei ao Senhor dos céus e disse ao rei: "Se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique." Neemias capítulo 2, versículos do 2 ao 5. Por esses versículos, percebe que Neemias, antes de responder, orou ao Senhor, porque precisava de ousadia para solicitar o que desejava. Isso mostra que ele não dependia de si mesmo para fazer coisa alguma, mas dependia do Senhor. Além disso, Neemias era sábio. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: "Quanto durará a tua ausência? Quando voltarás?" Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: "Se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá." Neemias capítulo 2, versículos do 6 ao 7. Quanta sabedoria tinha Neemias! Como ele poderia reconstruir Jerusalém sem nenhum recurso? Como atravessar as terras inimigas para chegar à Judéia? Por isso, além das cartas para esses governadores, ele também pediu carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade, para a casa em que deveria alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Versículo 8. Podemos extrair um importante princípio por meio desses versículos. Neemias não viu bondade no rei, ele contava com a bondade de Deus. Assim como foi com Neemias, nós também contamos com a boa mão do Senhor. Portanto, ninguém deve aventurar-se a fazer coisa alguma sem a presença de Deus. Neemias conseguiu tudo quanto pediu ao rei, porque além de ser alguém em que o rei depositava confiança, ele orou ao Senhor antes de fazer a solicitação. Isso indica que ele depositava sua confiança unicamente em Deus. Eu testemunho também que se eu estou servindo ao Senhor, porque orei quanto à liderança de sua obra, e ele me tranquilizou. A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Êxodo 33:14. Essa é a promessa que precisamos para fazer a obra de Deus, pois certamente sem sua presença e seu cuidado, diante dos ataques e perseguições, nós sucumbiremos. Ao chegar a Jerusalém, Neemias ficou 3 dias investigando a situação. Neemias capítulo 2, versículos do 11 ao 13. Ninguém sabia o que ele fora fazer ali. Versículo 16. Como a cidade estava sem muros, ele montou num animal e andou em volta dela. Ali não havia autoridade. Então os reinos vizinhos entravam e saíam sem empecilhos. Por isso se opunham à reconstrução dos muros. Depois de fazer o reconhecimento da situação, Neemias convocou o povo que estava ali para edificar os muros e lhe disse: "Estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio." E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: "Disponhamo-nos e edifiquemos, e fortalecer as mãos para a boa obra." Versículo do 17 ao 18. O capítulo 3 registra a contribuição de todo o povo para a reconstrução dos muros. Igualmente, na igreja, todos devem trabalhar em conjunto para a sua edificação.